O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Vamos juntos orar a palavra de Deus na oração da noite de hoje, mas eu gostaria de refletir com você, antes de nós orarmos, sobre algumas verdades que esse texto, este salmo, ele está nos ensinando. Esse salmo foi composto por Davi, e Davi tinha dentro de suas funções ser pastor de ovelhas. Eu imagino que talvez a composição desse salmo surgiu na mente de Davi depois de alguém perguntar. Por exemplo, Davi, o que é Deus para você? Aí eu imagino o salmista buscando em suas lembranças, em suas experiências, na sua própria vivência espiritual, a sua própria vivência existencial, e ele diz: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Quando Davi faz essa declaração acerca de Deus, ele tem em mente a sua própria vivência como um pastor de ovelha. E ele sabe que um pastor de ovelhas, ele exercia algumas funções. Ele se esperava do pastor de ovelhas algumas coisas. Primeiro, que o pastor alimentasse as ovelhas. Segundo, que o pastor guiasse as ovelhas. Terceiro, que o pastor disciplinasse as ovelhas. E quando olhamos o Salmo de número 23, que tem sido bálsamo para nós e para muitos no decorrer da história, nós percebemos só nesse versículo inicial: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Três verdades poderosíssimas acerca de Deus, que eu quero compartilhar com você nessa oração da noite. A primeira verdade que nós temos é que Ele é Senhor. Deus, Ele é Senhor nos céus, na terra, no mar. Ele é Senhor sobre todas as coisas. Deus, Ele está como Senhor, Ele governa. Como Senhor, Ele é aquele que preside. Como Senhor, é aquele que não pede autorização. Ele é quem libera as autorizações. Então, para o teu consolo nessa noite, creia que você serve um Deus que é Senhor de todas as coisas. Essa é uma verdade especial que você tem que guardar nas tábuas do teu coração. A Bíblia diz assim que o cavalo se prepara para o dia da batalha, mas a vitória, ela vem do Senhor. Eu não sei qual é o momento que você tem passado, qual é a situação que você tem vivido, mas de uma coisa eu sei: maior é o que está conosco do que o que está no mundo aí fora. Quando a Bíblia diz que, na sua palavra, que Deus é Senhor, isso significa que Ele é aquele que exerce governo. Aonde eu e você perdemos controle, Deus retém todo o controle. Lembra da passagem onde os discípulos estão enfrentando uma grande tempestade? Eles fizeram tudo o que as experiências dele de marinheiro lhe propuseram para eles fazer. Mas nada adiantou. Quando eles lembraram e acordaram o mestre, Jesus disse: acalma-te vento, aquieta-te mar, e fez grande bonança. Há uma segunda verdade que esse texto nos ensina acerca de Deus. Se a primeira, Ele é Senhor. A segunda, Ele é o nosso pastor. Aleluia. Deus como pastor, irmãos, é aquele que tem aquelas funções que eu acabei de dizer. Ele nos guia, Ele nos alimenta, Ele nos disciplina. E a quarta função de um pastor, Ele nos protege. Em Gênesis capítulo 15, quando Abraão estava indo para uma batalha, Deus fez uma promessa a Abraão ali: eu serei o teu escudo. Aleluia! Que coisa gloriosa, irmãos, ter Deus como nosso escudo, ter Deus como aquele que nos protege, nos livra de todo perigo. Nós sabemos que nós estamos em uma grande batalha. Nós estamos numa luta travada, não contra a carne, nem contra o sangue, mas contra principados, potestades, que ocupam as regiões celestiais. E o Senhor, como pastor, Ele é alguém que nos protege. O Senhor, como pastor, Ele é aquele que nos alimenta. Permita nessa noite, depois de um dia de trabalho, a sua alma respirar diante de Deus em oração. Muitas vezes, por causa da correria, nós abrimos mão do essencial. Antes
de produzir para Deus, nós precisamos estar com Deus. Deixa eu ministrar isso para o teu coração nessa noite. Tem pessoas que estão no ministério, estão servindo e estão cansadas. Por quê, pastor Wagner? Porque elas estão fazendo para Deus, sem tendo tempo para estar com Deus. Estar com Deus é antes de fazer para Deus. Entende? Porque quando nós estamos com Ele, o fazer para Deus se torna leve, porque a graça dele nos revigora a cada dia. O poder dele nos renova. Então, passe mais tempo buscando. Eu lembro que eu li, ou eu ouvi, não sei muito bem, não lembro muito bem, do maior pastor, que ele tinha a maior igreja na Coreia, pastor Po Young-Shu. E ele falava que ele passava 70% do seu tempo era em oração e 30% era resolvendo as demandas do ministério. Observe, ele focava mais em estar com Deus do que resolvendo as demandas do ministério. Porque a igreja não é minha, não é sua, a igreja é de Deus. A minha vida não é minha, a sua vida não é sua, a nossa vida é de Deus. Então, que nós possamos estar cada vez mais próximos, junto à fonte, junto a esse pastor que nos alimenta, que supre, que nos protege, mas que também, se tivermos ouvidos de discípulos, ele nos guia. E o Senhor, nesse salmo, revela algumas coisas interessantes, irmãos. Há alguns lugares que o pastor nos guia. O texto diz que ele nos leva a pastos verdejantes. Olha que maravilha. O texto diz que ele nos leva a águas de descanso. Oh, glória! E o texto vai nos dizer que ele nos leva, nos faz a nossa alma ser refrigerada. Mas aí o mesmo texto vai dizer que ele nos guia pelo vale de sombra e de morte. Parece que houve um delay, uma falta de inspiração em Davi aqui nesse momento, porque ele vem falando, Deus está te guiando. Aonde? Pastos verdejantes, glória a Deus. Deus está te guiando para onde? Águas tranquilas, que maravilha. E de repente, ele coloca um vale de sombra e de morte. O que o salmista Davi está nos ensinando aqui? Ele perdeu a inspiração? Não. Ele está mostrando a realidade da vida. O Deus que está conosco nas águas tranquilas. O Deus que está conosco nos pastos verdejantes. O Deus que está conosco quando Ele prepara uma mesa de abundância. É o mesmo Deus que caminha conosco quando a roda da vida nos leva a passar pelo vale. E não é qualquer vale, é um vale de sombra e de morte. Mas a mesma presença que nos guiou a águas tranquilas, a pastos verdejantes, caminha conosco quando nós temos que enfrentar os vales difíceis da vida. Observe que o salmista não está prometendo que Deus vai nos isentar de passar pelo vale de sombra e da morte, mas está prometendo, aleluia, que o Senhor vai estar conosco. A promessa não é de ausência na nossa vida de vales, a promessa é da presença de Deus conosco em meio aos vales. Será que você pode declarar comigo, como um ato profético, aqui nos comentários nessa noite? O Senhor está comigo. Aleluia. Então, não temas, porque a Bíblia diz assim que Moisés vai orar, Senhor, se a tua presença não for conosco, não nos faça subir daqui. E aí ele recebe uma palavra de Deus. Moisés, a minha presença irá contigo para te fazer descansar. Sabe o que esse texto está nos ensinando? Não é sobre a geografia, não é sobre deserto ou manancial, é sobre na companhia de quem estamos, que é o que importa no final. Observe comigo, ele é pastor. Como pastor ele nos guia, como pastor ele nos alimenta, como pastor ele nos protege, mas como pastor também ele nos disciplina. Porque o amor do Pai diz sim, mas o amor do Pai também diz não. Jesus ora, se possível, passa de mim esse cálice, todavia, entretanto, seja feita não a minha, mas a tua vontade. Sempre é sobre a vontade dele. Na oração do Pai Nosso está esse pedido. Venha a nós o teu reino, seja feita a minha vontade, não. Seja feita a tua vontade. Então, 3 verdades acerca de Deus nesse salmo. Ele é Senhor, Ele é pastor. Terceira verdade, Ele é o nosso provedor. Aleluia.
Não significa, irmãos, que nós não vamos ter escassez, não vamos passar por momentos difíceis. Significa que Deus sempre vai prover na hora certa. Deus está conosco em todos os momentos. Ele é o nosso provedor. O Deus que proveu para Elias irá prover na sua vida também. O Deus que proveu na vida dos patriarcas no tempo da seca irá prover na sua vida também. Recebe essa palavra nessa noite. Eu quero convidar você a orar. Eu não vou orar por você, eu vou orar com você. Esse é o desafio dessa oração da noite. Porque não adianta eu orar por você e você não orar. Vamos orar juntos. Eu sei que às vezes nós estamos passando por um momento difícil, de angústia, e não temos nem palavras para agradecer, para falar com Deus. Muitos estão como Ana. Os seus lábios só se movem. E se pessoas não tiverem discernimento, vão achar que você está embriagado, como o sacerdote Eli pensou a respeito de Ana. Mas nessa noite, eu não quero orar por você apenas, eu quero orar com você. Se você quiser usar aqui a área de comentário para deixar o seu pedido de oração, pode fazer isso, mas eu gostaria que você não somente ouvisse a minha oração, mas que você orasse comigo. Que você buscasse, orasse a palavra de Deus comigo, buscando as promessas de Deus aqui, que está no Salmo 23. Promessas de que o Senhor vai estar conosco, promessas de que o Senhor vai nos guiar a águas tranquilas, a pastos verdejantes, a tempo de refrigério, e promessa consciente de que talvez na vida nós vamos ter que passar por momentos de vale, mas nós carregamos a maior promessa, a presença do Senhor está conosco. Feche os seus olhos, ore comigo, não saia desse vídeo, fique comigo até o final. Pai, em nome de Jesus, aonde essa mensagem tem chegado, Senhor, eu venho pedir que as promessas do Salmo 23 venham se cumprir na vida dos teus filhos. Desse meu irmão, dessa minha irmã que está vivendo a tua palavra, se submetendo, ó Deus, aos teus preceitos, crendo que o Senhor é o nosso pastor, é o nosso provedor, crendo que o Senhor é Senhor da nossa vida, da nossa existência. E nós sabemos, ó Pai, nós estamos orando a Tua palavra, porque sabemos que a Tua presença guia-nos a águas tranquilas, guia-nos a pastos verdejantes, prepara mesa farta diante de nós, mas a Tua presença também não nos abandona em tempo de vale. Então, Senhor, eu oro para esse pai de família, para essa mãe, para esse filho, para esse jovem que talvez está enfrentando um momento difícil na vida, passando por dificuldade, lutando, ó Deus, contra os vícios, lutando por uma porta aberta de emprego, lutando para se firmar numa relação contigo, ó Deus, constante. Que o teu Espírito, aleluia, entra dentro deste coração, entra dentro desta alma, e o Senhor vem acender esta chama, que às vezes, ó Pai, o mundo tem tentado sufocar, o mundo tem tentado apagar. Esta é a nossa oração, ó Deus, no dia de hoje, que o Senhor venha, ó Deus, abençoar os teus filhos. Nós oramos a tua palavra, crendo que no nome de Jesus, o Senhor atenderá às nossas orações, em nome de Jesus. Antes de você sair desse vídeo, eu quero fazer pedidos rápidos. Se inscreva aqui no canal, ative as notificações, deixa um comentário aqui, o Senhor é o meu pastor, e compartilhe esse devocional para 3 pessoas. Compartilha esse momento de oração da palavra para 3 pessoas e entra na nossa comunidade no WhatsApp para que você possa receber os links dos vídeos. Quando nós postamos aqui, compartilhamos lá para que você possa ser notificado. Deus te abençoe. Caso queira contribuir com o canal, adquire algum dos nossos materiais. Aqui vai estar aparecendo para você o meu método Pregadores que Tocam Vidas. Deus está procurando homens e mulheres para proclamar a sua palavra. Se você tem esse desejo, esse curso aqui vai te ajudar, tá bom? Deus te abençoe. Forte abraço. Nos encontramos amanhã para mais um devocional.